Doando Vida, uma iniciativa da ATMO para aumentar o número de órgãos transplantados em Pernambuco. Doando Vida, toda segunda com Natália Demerri, na Universitária FM 99.9. Uma ótima tarde para você que sintoniza a 99.9. Estamos começando mais um Doando Vida ao vivo aqui na Universitária FM. São 2h05. O Doando Vida, você já sabe, é o nosso programa educativo sobre doação de órgãos e tecidos com foco em medula óssea. É uma produção da ATMO, Amigos do Transplante Medula Óssea, uma associação, uma ONG sem fins lucrativos que dá suporte e apoio a pacientes com doenças oncohematológicas que tem ali o transplante de medula óssea como parte do seu tratamento. Toda segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui na 99.9 e você pode também saber mais sobre o trabalho da ATMO, sobre o Doando Vida, acessando www.atmo.org.br e também as redes sociais da ATMO. Aqui no estúdio, Liliane Peritori e Gilberto Castro, dois dirigentes, participantes, integrantes da ATMO. Liliane, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar toda segunda-feira aqui com vocês, fazendo esse programa. Não é? Hoje temos aqui nosso diretor jurídico, ex-presidente também da ATMO, né? E quem sabe o próximo, a gente não sabe como será os desenrolares das coisas. Ele está aqui rindo, viu, gente? Mas tudo bem. Então, nós estamos aqui, né? Fazer mais um programa com uma série de entrevistas, não é? Dando continuidade a esse trabalho que nós desenvolvemos no Doando Vida. Maravilha, Liliane. A gente falou então do Gilberto. Gilberto, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes, Natália, nosso grande operador aqui, Milton, sempre firme e forte aqui, apoiando nossos trabalhos. E você, ouvinte, também, uma boa tarde e prazer mais uma vez estar aqui, podendo participar e colaborar de alguma forma. Prazer é nosso, Gilberto. Mais uma vez, bem-vindo ao Doando Vida, sempre que possível, participando aqui com a gente. Bom, hoje no nosso programa nós abordar o tema do mieloma múltiplo, não é isso, Liliane? Isso, né? Nós estamos aqui com Gilberto, que é um convidado, ele hoje está no papel de convidado, e iremos falar com a doutora Lorena, que é uma pessoa que iremos entrevistar, uma médica hematologista, que iremos entrevistar a fim de que ela coloque para os nossos ouvintes, né, o que é o mieloma múltiplo e daí por diante, né, todo o processo todo sobre essa doença. A gente sempre aborda que transplante, medula óssea, volta meio, a temática surge e hoje a gente vai poder, digamos, destrinchar esse tema com mais detalhes aqui no nosso programa. Com certeza. Liliane, você poderia trazer mais algumas informações para a gente, então, da agenda da ATMO, as últimas novidades que a gente pode colocar aqui para quem escuta o Doando Vida? As novidades, não é? Nós estamos já programando o nosso aniversário, não é? Vai ser o jantar dançante do aniversário dos 10 anos da nossa associação. Então, aquelas pessoas que estiverem interessadas, buscar, comprar os convites, adquirir o convite conosco, será na nossa própria sede da ATMO, porque agora nós temos espaço disponível para isso. Voltar a lembrar que na nossa sede também estamos fazendo a aula de natação, e aula também de ginástica, né? De hidroginástica e natação, e também localizada, né? Com aqueles circuitos, com aquelas coisas todas, porque esses valores que são arrecadados servem para ser direcionado ao CATMO, que será o Centro de Acolhimento da ATMO, onde estaremos recebendo os pacientes que vem aqui a Recife realizar tratamento. Esse foi o recado, então, de Liliane Peritori da ATMO. E agora vamos, mais uma vez, tentar falar com a médica hematologista Lorena Costa Correia. Lorena, você está na linha? Me escuta? Olá, Natália. Escuto sim. Tudo bem? Oi, tudo bem, Lorena. Maravilha. Agora sim. Deu certo, Agora deu certo. Deu certo. Que bom. Lorena, boa tarde. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Doando Vida. Boa tarde. Obrigada pela solicitação de vocês.
Maravilha. Lorena, para a gente começar a nossa conversa, a gente já introduziu o tema aqui, que a nossa temática da nossa conversa vai girar em torno do mieloma múltiplo. Você poderia, então, colocar para os nossos ouvintes o que seria o mieloma múltiplo, para a gente fazer essa introdução aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo? Tudo bem. Boa tarde a todos. O mieloma múltiplo é um câncer da medula óssea. É um câncer mais frequente, hematológico, apesar de não ser muito conhecido, não ser tão conhecido quanto as leucemias, o mieloma é mais frequente do que elas. É um câncer que é dos plasmócitos, as células da imunidade que produzem anticorpos. E a pessoa que tem mieloma múltiplo, ela tem os ossos destruídos, por isso tem dores ósseas, tem lesões renais, por isso podem ter insuficiência renal. E a proliferação dessas células doentes, que são os plasmócitos na medula, fazem a pessoa ter anemia. Essa anemia é frequente, doutora? É uma manifestação frequente, fora as dores ósseas bem mais frequentes do que a anemia. Mas pode haver uma combinação de lesões ósseas líticas, que são pequenas fraturas, ou fraturas espontâneas, com anemia ou sem anemia, com insuficiência renal ou sem insuficiência renal. E essa anemia chega-se a receber sangue, plaquetas? Sim, muitas vezes existe a necessidade de hemotransfusão, tanto pela própria doença, como quando se faz o tratamento do mieloma. Doutora Lorena, e esses sintomas que você coloca como sintomas que o mieloma múltiplo ele pode apresentar, eles, quando o paciente ele começa a sentir esses sintomas, já é um sinal... Na verdade, a doença, logo no início, ela já indica esses sintomas, ou ela é primeiramente silenciosa, os sintomas já indicam que a doença está num estágio mais avançado? Como funciona essa parte? Na maioria das vezes, o mieloma múltiplo acomete pessoas de mais ou menos 60 anos e é uma doença indolente, uma doença que anda devagar. Então, às vezes, a pessoa tem pequenas dores, não tem nada mais que isso, pode ter uma anemia que não tem uma causa definida, e pode ter insuficiência renal sem uma causa aparente, ou mesmo quando tem hipertensão, diabetes. É uma doença que parece que é multifacetada, ela aparece de várias formas. Mas quando as lesões acontecem, a anemia, a insuficiência renal, as lesões ósseas, isso já é a doença do mieloma múltiplo manifesto, já é a doença caracterizada como doença e já precisa ser tratada. Entendo. E você coloca como pessoas por volta dos 60 anos, então tem uma faixa etária onde ela predomina mais. Existe também outras características, digamos, das pessoas que se enquadram num grupo de risco, sexo, homem, mulher, influencia, a idade você já colocou, outros casos na família também, a gente pode acrescentar mais condições, digamos, para se desenvolver o mieloma múltiplo? Qualquer pessoa pode ter mieloma múltiplo, principalmente as pessoas mais idosas. No Brasil, não sabemos exatamente qual é a incidência dessa doença, mas no exterior é uma doença mais frequente em homens. E não é uma doença que passa de pai para filho, não. É uma doença que pode até acontecer com maior frequência em quem tem mieloma na família, mas não é uma doença que o pai tendo, o filho vai ter. Não é uma doença hereditária, não. É uma doença que é genética. A genética da pessoa é alterada, mas não é uma doença que passa de pai para filho, que constituiria uma doença hereditária. Como todo outro câncer, a chance de ter câncer numa família em quem já tem câncer é maior. Lorena, e fala uma coisa pra gente também. Você coloca como uma questão genética, mas será que determinadas questões, tipo de exposição ambiental, como
alguém que trabalha com herbicidas, alguém que trabalha com radiação, com solventes, pessoas ligadas à agricultura, enfim, esse universo também poderia contribuir? Isso são ainda especulações que existem na literatura, mas não existe nenhuma confirmação de que o uso de agrotóxicos, inseticidas ou solventes possam levar ao advento da doença. Doutora Lorena, boa tarde. Quem está falando é Gilberto de Castro, sou paciente da doutora Érica e sou seu paciente também. Sim. Já tivemos algumas oportunidades lá no centro de transplante do EMOP e no próprio laboratório privado para fazer alguns exames. Eu acho que a senhora se lembra de mim. Tudo claro bem? Que lembro, Gilberto, como não? Doutora, eu sou portador de mieloma múltiplo, né? E contrariando o que se tem de mais comum em relação à idade, o meu diagnóstico ele se deu quando eu tinha 40 anos de idade, né? Agora eu vou fazer 49. E para que o pessoal, em conversas que eu tive em alguns congressos e tudo mais, verificou-se em algumas informações que a incidência do mieloma, de certa forma, estava acometendo indivíduos mais jovens. Essa informação ela é uma informação realmente que ocorre ou é algo que eventualmente aconteceu e eu com 40, outro com 35 e uma coisa muito esporádica? Isso procede, Gilberto, procede sim, porque o número de casos mais jovens está aumentando e também a quantidade de vezes que nós testamos e suspeitamos da doença tem aumentado. Então, o nosso arsenal, o nosso índice de suspeição da doença aumentou, o nosso arsenal diagnóstico melhorou, então muitas vezes a gente pesquisa o doente mesmo antes de enxergar qualquer fratura só pela queixa de dor ou só por qualquer anemia que venha sendo tratada e que tenha uma outra causa. E o número de doentes mais jovens aumentou mesmo. Doutora, para que os ouvintes eles tenham uma noção, assim, obviamente por experiência própria eu já sei como a coisa funciona, mas para o ouvinte, como é que se dá esse tratamento? Ok. O tratamento do mieloma múltiplo é com quimioterapia. É um tratamento, na maioria das vezes, feito ambulatorialmente. Ou seja, você vai na clínica, faz um remédio e vai para casa. Diferente das quimioterapias colocadas pela mídia, que são muito ruins, que o doente fica muito prostrado, hoje em dia a chance de vomitar, de ter náusea é bem menor, o tratamento é mais confortável do que era antigamente. E dependendo do esquema que se use, o cabelo cai, que é uma coisa que é muito marcante, principalmente para as mulheres que fazem quimioterapia. Esse é o primeiro passo do tratamento. O paciente passa de 1 a 4 meses, de 4 a 6 meses, em tratamento, e depois disso, na maioria dos casos, nos casos que são mais jovens, menores do que 70 anos, a gente propõe uma terapia de consolidação, que é o transplante autólogo. Então esse transplante ele não é indicado para todo paciente, né? Teria que ser um paciente com a condição, digamos assim, um paciente mais jovem que pudesse receber esse transplante. O doente ele precisa não só ser mais jovem, mas ele precisa ter uma condição clínica que permita. É um doente que tem o que a gente chama de bom-estar performance, faz todas as suas atividades de vida diária e não tem múltiplas doenças que impeçam o seu transplante. Essa questão do transplante, doutora, mais uma vez para o público, né? Esse transplante é aquele transplante que a pessoa tem que ir lá no banco no banco de doadores e conseguir uma pessoa compatível na família,
Ou Não, uma pessoa compatível nesse banco? Como é que ocorre para o público? Não. O transplante que realizamos para o mieloma é um transplante de células que vem do próprio doente para ele mesmo. Então, a programação do transplante do doente é: o doente tem doença, faz os 4 ciclos de quimioterapia e depois disso a doença se reduz ou acaba. Quando a gente detecta a redução da doença ou a remissão, que é ficar sem doença, aí a gente encaminha o paciente para o estímulo das células tronco, ou seja, o doente usa um remédio, é uma injeção na barriga que se chama granuloquine, que faz as células mães saírem da medula para ir para o sangue periférico, aquele sangue que corre nas veias. A gente faz isso durante 5 dias e lá no 4º, 5º dia, a gente coloca o doente numa máquina que parece uma máquina de diálise. Essa máquina é uma máquina de aférese, que coleta as células do sangue do doente, fica com as células jovens, que são as células CD34, e devolve para o doente as demais células. Essa medula que é retirada por aférese, ela é selada, se chama criopreservada, e depois o doente segue no protocolo de transplante, quando serão infundidas as células que foram retiradas por aférese. Então, não precisa de um doador, como em outras doenças, a gente vai precisar. Então, a questão da rejeição, né, aquela coisa tão temida, inclusive nos transplantes halogênios, no caso do mieloma múltiplo, por essa técnica, né, de transplante de medula do próprio paciente, ela não existe, né? Da rejeição não existe. Não, a doença do enxerto contra o hospedeiro é característica dos transplantes halogênicos, ou seja, dos transplantes que precisam de um doador. Dos transplantes que a gente faz com a medula da própria pessoa, não acontece doença do enxerto contra o hospedeiro. Ou seja, não acontece de o organismo rejeitar ele mesmo. Doutora, no meu caso específico, eu descobri o mieloma por acaso. Eu estava um pouco acima do peso e participando de um torneio de futebol da empresa, eu terminei rompendo o ligamento do joelho. E a partir desse momento eu disse, bom, eu vou fazer a cirurgia de reconstituição e vou fazer um regime. E aí, nesses exames para fazer o regime, né, procurei uma médica, a doutora Fátima Diniz, que já me consultava com ela. Ela detectou nos meus exames algumas alterações. No caso específico, eu estava um pouco anêmico, estava com 95 quilos, estava um pouco anêmico, e a questão da proteína na urina. Existem mais alguns elementos de exames normais que se façam, que possam dar essa ideia de que a pessoa pode ter um mieloma múltiplo? Existe um exame bem prático, bem acessível, que não é muito custoso, que deveria, a rigor, ser em todas as pessoas que queixam de dores ósseas e têm anemia, que é a eletroforese de proteínas séricas. Essa eletroforese de proteínas séricas é um bom teste de triagem para detectar pessoas que tenham células plasmáticas doentes, que são as células do mieloma. É um exame de sangue que é feito em qualquer laboratório. Isso aí basta o médico que está acompanhando o paciente fazer essa solicitação, né? Ou requer que seja um hematologista? Basta qualquer clínico que acompanhe um doente com idade acima de 30 a 40 anos, que esse doente comece a apresentar dores ósseas, ou anemia, ou tenha insuficiência renal inexplicada. Entendi. Ok, doutora, obrigado por esse esclarecimento, mas eu estou com outra dúvida.
estou contando dúvida. Peraí, até porque o fechamento quem vai fazer não sou eu, não. Vai ser Natália, viu? Quando eu me despedir da senhora, é só Fiquem por me despedir, né? Porque é ela que vai fechar. Veja só, em relação a senhora colocou o tratamento que é feito hoje, né? A gente escuta, principalmente a gente que é paciente, né? A gente está sempre procurando se antenar aí com as novidades. E aqui e acolá aparece um remédio milagroso aí que a Anvisa ainda não aprovou e tudo mais. Existe hoje alguma coisa além desse tratamento que a senhora está colocando? Existe alguma outra medicação, alguma outra linha de tratamento que está sendo testada aí fora e que está em vias de chegar para o Brasil, ou coisa parecida, ou não chega? A senhora tem algum conhecimento assim, nesse sentido? O mieloma múltiplo é uma das doenças mais estudadas no mundo todo. Genericamente, a quimioterapia seguida de transplante é o que a gente faz. Mas a quantidade de drogas existentes para tratar o mieloma múltiplo é absurda. A lenalidomida é uma droga que é bastante eficiente para o mieloma múltiplo, que ainda não foi aprovada para uso no Brasil, mas os nossos doentes que usam têm bastante sucesso. É bem interessante para os doentes idosos também, que não vão ter indicação de transplante e que recaem da doença depois do primeiro tratamento. Existem outros remédios, como carfilzomib, nos casos de recaída pós-uso do Velcade, pós-uso da lenalidomida. Existe a pomalidomida também, são remédios que são testados nesses casos que são tratados, a doença volta, usam lenalidomida, usam Velcade, passam a não responder, já transplantaram. Também são medicações interessantes com um índice de resposta interessante. Mas todos esses remédios nós ainda não temos no Brasil. E esses tratamentos, doutora, eles seriam indicados tão somente após essa primeira forma de tratamento com a quimioterapia e o transplante, ou aí fora o pessoal já está tratando diretamente com essa medicação, excluindo essa etapa anterior da quimioterapia e do transplante? No Brasil, a indicação ainda é quimioterapia seguida de transplante com recaída usando lenalidomida e ou Velcade de refratariedade usando carfilzomib e ou pomalidomida. Lá fora, os estudos eles têm trazido algo diferente. A perspectiva até de não transplantar e usar esses remédios mais novos. Então, a tendência ainda não é nada confirmatório, mas essa tendência existe sim. É uma doença curável, doutora? Nesse momento, a gente não consegue falar sobre cura em mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo hoje é uma doença crônica, com bastante sucessos quando se pensa que, no início, os primeiros diagnósticos de mieloma, a gente não tinha como tratar, e os doentes viviam 6 meses, 1 ano, sem tratamento. Hoje, a perspectiva de sobrevida é 5, 10, e tem que viver mais anos que isso. Mas cura não é a perspectiva atual do mieloma, nem no Brasil, nem no mundo todo. Fala-se hoje o mieloma como uma doença crônica em que precisamos dar qualidade de vida para esse doente idoso que tem anemia e que precisa levar uma vida normal, apesar da doença que ele tem. Lorena, a gente pode também falar para os pacientes que já foram diagnosticados com mieloma múltiplo que determinados hábitos podem ajudar a melhorar a vida ali do paciente, o seu tratamento, tipo alimentação, exercício físico. Isso tudo é permitido, é tranquilo para quem foi diagnosticado com mieloma múltiplo? Dependendo do momento da doença, sim. Isso vai variar de caso a caso. A alimentação para qualquer pessoa com ou sem mieloma múltiplo é necessário que ela tenha boa qualidade. No período de quimioterapia, muitas vezes a gente acaba deixando os doentes sem comer comidas cruas porque as taxas de defesa caem muito. E os exercícios físicos vai depender do que o doente tem de lesão e o que é que pode ser liberado pelo médico dele para que não haja mais lesões.
Lorena, a gente queria saber também um pouquinho agora sobre os dados aqui do, enfim, Nordeste, se possível, principalmente Pernambuco. Se você tem como falar para a gente se vocês fazem uma contabilidade, se tem um quadro assim, de quantos, um índice de pessoas afetadas por essa doença aqui na região Nordeste, especialmente Pernambuco, se vocês trabalham com esses números. No Brasil, esses registros de dados, eles são bem pobres. E a gente praticamente não tem registro de quantos casos nós temos de mieloma múltiplo no Brasil. Okay. A incidência dessa doença no Brasil é praticamente desconhecida. Ô Lorena, Gilberto de novo. Oi, Gilberto. Seguinte, a gente falou em tratamento. Aqui em Recife, Pernambuco, sei lá, nessa nossa área aqui, o que é que nós temos hoje sendo oferecido pelo poder público, né? Já que eu sei que você participava de um centro de transplante público do EMOP, e esse centro ele foi, por uma política de governo, ele foi desativado. Hoje, como é que está a questão do tratamento das pessoas que precisam, das pessoas necessitadas de transplante de medula óssea para a questão do mieloma múltiplo? Você tem algum dado? O que é que a gente tem hoje? Onde está funcionando? Se está funcionando? Se não funciona? Você tem alguma coisa concreta? Assim? Eu não tenho trabalhado no sistema público aqui em Recife, mas tem ambulatório que atende doente com mieloma múltiplo no EMOV, tem ambulatório que atende doente com mieloma múltiplo no IMIP, também no Hospital do Câncer. Existe um centro transplantador público no IMIP, existe um outro centro transplantador público, ou que atende aos SUS, na verdade, no Hospital Real Português. São centros públicos de transplante que existem aqui em Pernambuco. E privado, doutora Lorena? Existe algum? Privado existem alguns. Eu faço parte da equipe de transplante do Hospital do Santa Joana. A nossa demanda de doentes é basicamente nossa demanda de consultório ou os estados vizinhos que encaminham para a gente. Tem o Centro de Transplante do Hospital Memorial São José. O Centro de Transplante do Real Português também atende o setor privado. Lorena, para a gente fechar, se você quiser fazer suas considerações finais aqui para quem escuta o Doando Vida, deixar algum contato seu também, fique à vontade. Obrigada. Eu acho que na seara do mieloma, o mais importante é lembrar que essa doença existe, é frequente, e não custa nada incluir nos exames de rotina a eletroforese de proteínas séricas como teste de triagem para qualquer doente que esteja acima de 40 anos ou que apresente queixas de dor óssea, anemia ou tenha insuficiência renal, alteração da função renal de uma causa desconhecida. Com relação ao transplante autólogo, é um transplante da pessoa para ela mesma, e acho que vale a pena lembrar que não está relacionado ao transplante do mieloma, mas que a doação de medula óssea é um ato voluntário que demanda apenas alguns minutos. Você vai no hemocentro, coleta uma amostra de sangue e o seu sangue fica lá guardadinho. Caso haja compatibilidade, você vai ser contactado para ser doador de alguém que precise de medula óssea. Ok, Lorena, muito obrigada pela sua participação. Liliane, Gilberto, se ainda... Eu queria convidar você, Lorena, para a comemoração do nosso aniversário de 10 anos da Atimo, tá certo? Vai ser na nossa sede e vai ser um jantar dançante, viu? Conto com a sua presença, do seu esposo, e vamos engrossar essas fileiras aí para que a Atimo ela possa ajudar cada dia mais as pessoas, esclarecendo e trazendo profissionais do seu gabarito para explicar aqui para a nossa população e desmistificar, né,
a questão do transplante de medula óssea e as doenças a elas relacionadas. Grande abraço para você, Lorena. Muito obrigada. Um abraço bem grande, nosso muito obrigado. Esperamos contar em outras entrevistas com a sua presença. O convite já fica feito, Lorena. Fiquem à vontade. Nós, da Multiemos, estamos sempre disponíveis para informar a população. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje e até a próxima, Lorena. Um abraço. Até mais. Boa tarde. Boa tarde. Nós acabamos de conversar com Lorena Costa Correia, médica hematologista, e abordamos aqui durante o primeiro bloco do Doando Vida o tema do mieloma múltiplo. A gente vai fazer uma pausa agora bem rápida, daqui a pouquinho de volta com o segundo bloco aqui do nosso programa, Doando Vida, toda segunda-feira a partir das 2 horas da tarde, aqui na 99.9. Doando Vida, edição e apresentação, Natália Demerri. De volta com Doando Vida, intervalo bem rapidinho aqui na Universitária FM, são 2h38. O Doando Vida é o nosso programa educativo sobre doação de órgãos e tecidos com foco em medula óssea. É uma produção da Atmo, Amigos do Transplante de Medula Óssea, em parceria com a Universitária FM. Para saber mais sobre a Atmo, www.atmo.org.br. Pelo site da Atmo, Liliana, a gente pode ouvir outras edições do programa, pode conferir tudo que aconteceu aqui, né, na Universitária, não é isso? E é justamente nessas conferências que as pessoas no horário disponível colocam lá e ficam escutando, é que a gente recebe as mensagens sobre os assuntos. Quer dizer, o nosso programa ele não é escutado só em Pernambuco. É em todo o Brasil, é em Portugal, é nos Estados Unidos, que a gente é no Panamá, porque essa semana eu recebi uma mensagem de socorro, aqui com o Domingo, né? Ele falando que tinha assistido o programa, que inclusive ele está fazendo o quê? Ele está pegando o programa e está botando naquela rádio que ele tem. Ah, que maravilha. Não é? Ele Maravilha. disse, Liliane, alguns trechos eu corto e estou colocando no nosso programa. Eu disse, como é que dava o português e o espanhol? Todo mundo está entendendo. Todo mundo está entendendo. Aí me deu notícia, disse que até o dia de hoje não conseguiu o dinheiro suficiente para fazer o transplante por conta própria. Lembrando para quem escuta o Doando Vida que é o Domingo Espina, é um paciente do Panamá que veio tentar fazer o transplante contra um doador compatível aqui no Brasil. Isso. Só para a gente relembrar. Porque o SUS, ele só aceitaria fazer se tivesse encontrado um doador compatível. Como é o filho, é um haplo idêntico, o SUS não cobre. Então, ele está nessa movimentação a fim de conseguir o valor, né, que é quase R$1 milhão, para vir fazer o transplante. Mas está bem, está tudo sob controle. E foi interessante, né? Porque eu até estava meio esquecidinha dele e ele lembrou. Não, leucemia. Leucemia, o caso dele. Leucemia. Né? Agora a gente vai explorar o Gilberto. Né? Vamos explorar o Gilberto aqui, portador de mieloma no múltiplo, já esteve... foi transplantado, ainda hoje continua, vamos dizer, em observação, né, Gilberto? Não digo Sim. tratamento, em observação, porque a gente sabe que é para o resto da vida, mas a sua experiência vai ser muito importante para que as pessoas escutem, não é? Como a doutora Lorena falou, o mieloma é uma doença que a gente não fala de cura. É uma doença que não tem cura. E o portador ele vai ter que carregar essa, digamos assim, essa condição. Esse estigma. Eu não digo estigma porque é uma coisa tão interessante a questão do mieloma, porque como é uma doença que ela não é muito conhecida, o cara diz, olha, você é um aidético, aí pronto, ele vai levar esse estigma para o resto da vida. Tá certo? Isso aí realmente vai, né? Hoje em dia, a pessoa que tem câncer, há uns 30 anos atrás, você dizia, a gente falava nem câncer, né? Falava em CA, 30, 40 anos, 50 anos atrás. Né? Então, era um estigma que a pessoa levava. Assim, ele é um canceroso, ele tem CA. Hoje em dia, com a proliferação de toda espécie de câncer, né? Eu digo que o mieloma múltiplo é mais um. É mais um.
e apesar de ser um câncer de medula dos mais frequentes, né, pela natureza medula, né, porque quando se fala em câncer de medula, de sangue linfático, aí já vem só as leucemias, os linfomas, que são mais conhecidos, mas o mieloma, ele é efetivamente um câncer. Ele se perde dentro desse contexto maior, onde todo mundo, até pela letalidade dos outros cânceres, né? Você tem uma leucemia severa, mieloide aguda, né?